Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Castelão enfrentar o Fortaleza, precisando da vitória, saiu perdendo, fez um gol que não valeu, mas conseguiu aí, numa cobrança de falta do Benítez, empatar a partida. Precisava vencer, mas empatou, conseguiu aí recuperar um ponto que, para o andar ali da carruagem da partida, até que foi um ponto importante. Esse é o vídeo de jogo. Não é o suficiente, porque o São Paulo tem aí grandes desafios. E no gol que eu citei, que o time fez, mas acabou sendo anulado por impedimento, teve aí o caso de jogadores que tomaram cartão amarelo. Um deles foi o Luciano, o outro foi o Wellington, e os dois também estão fora, né, da próxima partida. Então a gente tem contra o Flamengo no Morumbi, jogo que vai ser no Morumbi, amanhã está aberto os ingressos para o grande público. Esse jogo, São Paulo não terá à disposição o Sara, não terá à disposição também esses dois jogadores que eu citei aí, o Luciano e o Wellington. E antes de começar o vídeo, muito importante, porque quando o Sara tomou amarelo, né, e aí muita gente começou a noticiar que o Sara não jogaria, sempre vem aquele torcedor, é reforço. Se fosse reforço, o Rogério não estaria escalando ele. Se o Rogério precisa escalar ele, é porque o jogador é importante, o Rogério tentou escalar o que ele tinha de melhor. Então a ausência do jogador pode parecer para alguns reforço, mas não é. Tá? Uma coisa muito trágica não ter jogadores, porque o São Paulo precisa de pontos. Cada vez mais a Libertadores é improvável, já foi o tema da última live, Libertadores cada vez mais improvável, ainda que muito necessária pelas dívidas que o clube fez, pelos caminhos que o clube toma. A gente vai ainda fazer um vídeo explicando as tentativas que a galera está tentando fazer de mudança de estatuto, que só vão trazer mais atraso, a cortina de fumaça que a galera quer fazer em relação ao estudo da separação, que não incluem o autor do projeto no Brasil, que fez um estudo que foi engavetado. Então, São Paulo, na administração, brinca como quem brinca de casinha e espera que quem brinca de casinha saiba administrar uma casa de verdade. São Paulo brinca de administrar o clube, brinca. E conseguiu enganar muita gente em função da conquista do estadual. Quero deixar muito claro, a conquista do estadual não é a conquista do estadual que está atrapalhando o clube agora. Não é isso. Não é questão nem de menosprezar. É o planejamento do São Paulo que vem atrapalhando o que o clube vem fazendo, tanto que o desempenho do São Paulo no Campeonato Brasileiro do ano passado varre o chão do desempenho nesse ano. E foram 9 reforços e 2 técnicos neste ano de uma administração nova. Então nós tínhamos a pior administração da história, o pior técnico da história, um time que não teve reforço. A gente trouxe um presidente com transparência, humildade e pés no chão. A gente trouxe 2 técnicos escolhidos a dedo e 9 reforços. E a campanha no Brasileiro é ridícula. Se falar que o estadual compensa isso, eu discordo, porque o São Paulo tem necessidades para o ano que vem que vão além de um título, que vão além de sair da fila. São Paulo tem contas a pagar, precisa ir para a Libertadores e, na verdade, está brigando na parte de baixo da tabela. Foi ultrapassado pelo Santos, que muitos colocavam ali como um time que ia cair. O Santos recuperou. O São Paulo ainda não. Conseguiu encontrar um gol numa belíssima cobrança de falta. E aí eu vou perguntar para Pericini o que você viu no jogo, o que funcionou da escalação, sempre lembrando que algumas críticas que a gente vai fazer aqui é a um técnico que chegou agora, que está jogando fora da sua zona de conforto, sem tempo para treinar. A gente vai deixar isso muito claro para sermos honestos nessa análise, porque muita gente ainda se dói quando a gente fala isso. Mas vamos lá. É bom deixar claro que o sem tempo para treinar, porque ele chegou há pouco tempo, tá? Sim, ele não vai colocar esse time aí voando com os 2 meios de semana aí que ele teve sem jogo quarta-feira. Então, vamos lá. O primeiro de tudo, eu acho que para a gente tentar entender algumas coisas, a gente volta em algumas coisas que a gente já tem falado há muito tempo. De memória, eu lembro sempre o vídeo do jogo contra o Atlético Goianiense, que a gente perdeu lá na segunda rodada. Ou seja, bastante tempo, e de lá para cá a gente citou mais algumas vezes. Hoje o São Paulo jogou com o Caleri no comando de ataque, o Caleri, junto com o Luciano, que também é um jogador importante. A minha pergunta é, como é que foi a atuação do Caleri hoje? O que o Caleri participou do jogo hoje? E aí eu te pergunto, é culpa do Caleri?
ou ficar quebrando bola para ele disputar de cabeça com o Marcelo Benevenuto, de repente não vai favorecer o estilo de jogo dele. Caleri, salvo engano, teve uma finalização no jogo, já no fim da partida, no cruzamento pela esquerda, que ele chega dividindo ali, acho que é Coutinho, tentando se antecipar no primeiro pau, e a bola sai sem maior perigo ali pela direita do gol do Marcelo Boeck. Então, assim, não adianta Caleri, Pablo, Vitor Bueno, Luciano, improvisar Marquinhos, improvisar Rigoni, não resolve. Se ofensivamente o São Paulo não consegue se organizar. E assim, vai ficar difícil se organizar quando a gente tem um treinador que chegou há pouco tempo, lembrando que é mais difícil organizar um time ofensivamente do que defensivamente, isso é um ponto de partida básico, e o São Paulo tem sérios problemas ofensivos, porque por vários motivos que a gente já citou aqui, e não vou ficar repetindo mais pela milionésima vez, para a gente não adiar o vídeo. A gente tem o Rogério, que chegou, está tentando jogar numa formação que ele já admitiu mais de uma vez que não é a preferencial dele, que não é a de maior preferência dele. Já admitiu mais de uma vez que ele está conhecendo alguns garotos, como Wellington e Marquinhos. Aí pode ser verdade, pode não ser, pode ser uma desculpa que ele dá para às vezes não colocar o jogador, mas contra o Bahia o Marquinhos ficou fora do banco, a gente fez o vídeo aqui falando que não fazia tanto sentido assim, aí hoje ele já entra improvisado, a gente já fala do Marquinhos daqui a pouco, mas assim, é um técnico que está claramente tateando, é um técnico que improvisa, é um técnico que tenta uma solução praticamente em cima da hora, que ele tem que pensar no Bahia e 3 dias depois tem que pegar o 4º colocado do campeonato fora de casa, e assim o São Paulo vai caminhando. Então assim, para a escalação de hoje, a manutenção dos 3 zagueiros passa muito pelo meio de campo que ele quis colocar, ele tira o Liziero, não entendo o motivo, aí é do Rogério, é uma opção dele, não sei se também o Liziero tinha algum problema físico, não de contusão, mas de eventualmente não aguentar a sequência de jogos, o Rogério talvez entenda que ele possa ser importante no domingo contra o Flamengo e preferiu não utilizá-lo hoje, ele falou na coletiva... Com os desfalques vai ser muito. E ele falou na coletiva de jogo que ele tinha Luciano e Rigoni pendurados. Quando o Rigoni toma o cartão, ele fala, eu tiro o Luciano para preservar ele para quarta-feira. Não sei se ele fez uma adaptação disso para a versão do Liziero, aí uma questão mais física, não sei, aí é uma coisa que de repente ele pode esclarecer na coletiva, mas um Nestor de primeiro volante implica em uma necessidade de proteger melhor a zaga. E o São Paulo, já faz algum tempo, tem se defendido sem a bola com uma linha de 5. Você tira a obrigação de Reinaldo, Igor Vinícius ou Orejuela, de terem uma marcação mais precisa, que os 3 passam longe de entregar isso minimamente, então você protege melhor a sua área, e você tenta contar com o apoio de Igor Gomes e Gabriel Sara, fechando ali uma trinca de meio de campo. Aí o São Paulo varia ali com essa linha de 5, às vezes fica no 4-1-4-1, e aí Liziero, Nestor fica entre as duas linhas com o Luciano voltando, e o São Paulo tenta se defender como pode. O desempenho defensivo do São Paulo nem é catastrófico, nem nossa, olha como o São Paulo está mal. O São Paulo, se não me engano, tem 31 gols sofridos, depois eu vou até pegar aqui, em 31 rodadas, aí um gol sofrido por jogo. Um time da parte de cima da tabela, um time que briga por título, tem que ter uma média um pouco melhor que essa. O São Paulo, que é 14º colocado, até abri aqui, o São Paulo sofreu acho que 29 gols, na verdade, então tem menos de um gol sofrido por jogo em 31 rodadas. É um desempenho ofensivo ok, não é catastrófico, muito longe disso, mas ofensivamente é um dos piores ataques, é o pior ataque que o São Paulo tem. Desempenho defensivo, tá? Você falou ofensivo, mas é defensivo nesse caso. Sim. O defensivo é bom, é ok, é tudo bem, e o ofensivo é o pior que o São Paulo tem em muito tempo aí no Campeonato Brasileiro. O Ale fez o levantamento. E tem explicação nisso, que de novo a gente vai falar aqui. Aquela empolgação com o Crespo não era por acaso, mas o Crespo não conseguiu contar com a equipe titular. Quase que pela passagem inteira dele, teve jogador que ele não conseguiu reunir a equipe titular, se não antes do mata-mata do Paulista. Mas seguimos. Sim, mas assim, no fim das contas é por isso que o Rogério opta pelo Bruno Alves. O Bruno Alves, defensivamente, nem fez uma partida tão ruim, ainda que junto com o Marquinhos tenha falhado no lance capital, que é o lance do gol. Mas até então, jogo ok, defensivamente, ganha as bolas por cima, o Fortaleza não tinha nenhum jogador para competir tanto assim pelo alto, consegue dar bons botes, principalmente no primeiro tempo, só que aquele negócio,
lado direito do São Paulo não existe na construção de jogo. E com o Bruno Alves existe menos nessa substituição com o Arboleda. Aí você tem um lado direito com o Bruno Alves para fazer a saída de bola em vez do Léo e Igor Vinícius em vez de Reinaldo, Wellington ou qualquer coisa assim. O lado direito do São Paulo não existe. Não existe. O Igor Vinícius já está no São Paulo, acho que essa é a terceira temporada, se eu não me engano, ele chegou em 2019, né? É a terceira temporada que ele está no São Paulo. Desde que ele chegou, ele tem uma seríssima dificuldade em concluir jogadas, e não necessariamente concluir a gol, cruzamentos, passes verticais, assim, o Igor Vinícius muitas vezes não consegue que a bola chegue no segundo pau, e quando chega ele tem que dar um bicão, a bola atravessa a área inteira, ele é lateral. Assim, é uma questão que o São Paulo tem que equilibrar. O Orejuela oferece mais físico, mais velocidade, mais potência, e o Igor Vinícius é um pouquinho mais equilibrado nesse ponto. Os dois têm uma dificuldade muito grande com a bola, os dois têm uma dificuldade muito grande na marcação, e aí o São Paulo acaba sofrendo muito. Antes do gol, a melhor chance do Fortaleza é pela direita, ali da defesa do São Paulo, passa um pouco por o Nestor se perdendo um pouco na marcação, então o jogador que dá assistência está livre na meia-lua, e o São Paulo todo aglomerado ali do lado esquerdo, e o Ronaldo sai na cara do gol, ainda tinha outro jogador chegando nas costas dele. Para hoje, de repente, a melhor opção do São Paulo seria tentar reforçar um pouco o meio de campo, por onde o Fortaleza circula bastante essas jogadas. Daria, se não quisesse colocar o Lisieiro, daria para tentar colocar um Gabriel Neves, daria para tentar fazer a formação que o São Paulo utilizava até o ano passado, faz ali uma linha de 4, coloca um volante a mais para tentar se proteger, deixa Igor e Sara abertos, que eles também vão ter capacidade de ajudar os laterais assim, na frente, Luciano e um jogador um pouco mais de área, como era o Brenner. Daria para tentar fazer isso, Rogério optou pelos 3 zagueiros, e aí assim, da maneira que o São Paulo pode, o São Paulo competiu como deu. E aí, mas eu achei que não foi. Compare o que aconteceu no último São Paulo e Fortaleza do Castelão. Aquilo é não competição. Aquilo é você ser atropelado, aquilo é você ser subjugado pelo adversário, aquilo é você ter um time que está jogando e um time que foi ali praticamente para cumprir tabela, sendo que era um mata-mata. Então, se não tivesse competido, não teria encontrado o gol. Com o gol, a gente não, mas até antes do próprio gol. Mas então, antes do gol, por exemplo, a gente tem um carrinho do Luciano na área defensiva do São Paulo, que é um corte. A gente vê que não tem sacanagem de jogador, que não é vagabundagem de jogador, que não é um elenco preguiçoso, porque tudo isso eu tive que ler hoje no Twitter. De novo, eu vou falar. Quando eu expliquei aqui, o Sara tomou o terceiro amarelo, veio um monte de gente, é reforço, é reforço. Não, não é reforço. É ruim. É ruim, não só pelos números que o Sara apresenta, que a galera gosta de ignorar, não só pelas jogadas que o Sara constrói, que a galera gosta de ignorar, não só pelo que o Sara jogou na temporada passada e pelo que ele vem jogando nessa temporada, e nem pela importância que ele tem dentro dessa equipe, que é tudo isso. Mas é só pelo simples fato de que você tem um técnico que chegou agora e que é melhor que ele tenha todos os jogadores à disposição, todos, mesmo aqueles que você não goste, mesmo aqueles que não joguem bem. É melhor que o técnico tenha mais jogadores à disposição do que menos. Então, como torcedor, o cara que comemora um cartão amarelo porque o cara fica fora é um cara que não está entendendo muito o que está acontecendo ou não está entendendo os objetivos que o time tem. Mas no caso do Sara, é um jogador que entrega muito. É um jogador que tem visão de jogo, é um jogador que tem disciplina tática, é um jogador que consegue cumprir funções diferentes no campo, é um jogador que na partida de hoje estava sobrecarregado, porque o Rogério fez a opção de colocar o Nestor e não o Lisieiro. O Lisieiro tem um poder maior de marcação, ainda que o Nestor tenha melhorado nesse quesito. Então o Sara estava sobrecarregado e, portanto, estava entregando menos. Mas é melhor ter o Sara à disposição contra o Flamengo. Além de não ter o Sara, não terá o Wellington. Além de não ter Sara e o Wellington, não terá Luciano. E no caso de Wellington e Luciano, foi no lance do gol anulado que eles tomaram cartão e fica aquela coisa mais bizarra ainda. Que a gente tem um gol, a gente comemora o gol, a gente está feliz com o gol, passa uma semana, o cara anula o gol e os cartões amarelos que foram ali recebidos continuam valendo. É o futebol como ele é agora. Tá? Então, assim, tudo isso preocupa muito. São Paulo tem desafios muito grandes, porque não é só o Flamengo que vai enfrentar na próxima rodada, que já vai ser muito complicado. Mas depois tem Palmeiras,
E depois tem uma série de jogos difíceis para um time que tem os objetivos que tem. Tem o Grêmio, que vem desesperado, tem o Tem Atlético o Paranaense, Grêmio, que pode tá perder a final da Sul-Americana, e aí vai ter que vir seco para tentar a vaga na Libertadores seguinte. Sim. Então, São Paulo tem uma situação muito difícil de novo, né? Sempre tem aquela rivalidade. Tem times que odeiam São Paulo da época que São Paulo disputava e ganhava, né? Caso do Atlético Paranaense, por exemplo, ele já tem uma mágoa. Então, assim, nós temos objetivos. O objetivo de ir para a Libertadores é a conta não fecha com a Libertadores. Sem, ela fecha menos ainda. Tá? A gente está falando hoje em vender o Nestor por 6 milhões de dólares. E a galera já, com um gol de falta belíssimo que o Benítez fez hoje, a galera já fala, não, tem que renovar com o Benítez, que é exatamente o tipo de estratégia que fez o São Paulo chegar onde chegou. O Washington fez 3 gols. Quem precisa de Danilo? A gente precisava. E a gente não precisava de Washington. Então, assim, entendo porque existe uma adoração com o jogador X, com o jogador Y, e, de novo, belíssimo gol do Benítez, belíssima cobrança de falta. Já tem gente xingando o Igor Gomes, porque, tá vendo, os garotos de Cotia não deixavam ele bater falta, porque ele Gomes que foi o primeiro a pular no gol. Tem a câmera ali que mostra com o Rogério, e o Igor Gomes foi o primeiro a chegar ali com o Rogério comemorando o gol. Tudo bem. Porque tá todo mundo torcendo por uma situação melhor do São Paulo. E para quem fala, que eu comecei lá atrás e fiz um apêndice enorme, é um elenco preguiçoso, é um elenco ruim. Este elenco brigou por título na temporada passada e chegou na Libertadores. Na temporada passada, sem reforço, com o pior presidente da história, com o pior técnico da história, porque tudo é o pior da história. Com tudo pior, o São Paulo brigou por título e chegou em Libertadores. Agora a gente está aí com G300 e a gente vai ficar em 400. A gente está brigando para não cair. O Santos, que a gente achava que ia cair, passou a gente nessa rodada. Está na nossa frente. Por critérios, mas está. Na mesma pontuação, ali vai estar na nossa frente. E aí então, esta é a... Não, termina. Então, esta é a situação do São Paulo. Ela é preocupante e os jogos que a gente tem tornam tudo ainda mais angustiante. Não, isso tudo que você falou, e é importante a gente entender por que a gente não vai para o Castelão. Não, São Paulo vai tomar conta do jogo. Quem achou isso assim, dormiu em 2000 e sei lá quanto e não acordou, e não viu nada de futebol esse ano, e o cara pegou ali... Não vê futebol no mínimo um ano, no mínimo um ano não está acompanhando o que está acontecendo no futebol. Então, assim, aí quando você entende que ofensivamente o São Paulo já é sabido que vai ter alguma dificuldade e que dentro da escalação que a gente citou, com o Nestor ali, com a dificuldade do Bruno Alves em sair jogando, tem que decidir entre Igor Vinícius e Orejuela e tudo mais, você entender que você fechar os espaços do Fortaleza da maneira que o São Paulo conseguiu fechar no primeiro tempo, um pouco, para impedir que o Fortaleza acelerasse o jogo, para impedir que a movimentação do Fortaleza gerasse chances claras de gol. No primeiro tempo, o Volpe fez 2 defesas que foram no meio do gol, 0 dificuldade, 0 perigo, e o São Paulo jogou contra um dos times mais perigosos do campeonato, com maior repertório, ainda que bem desfalcado, a gente falou no pré-jogo o quanto esses desfalques pesavam na estrutura de jogo do Fortaleza, mas o São Paulo conseguiu passar ileso. E aí a gente volta a citar ofensivamente São Paulo, defensivamente o São Paulo, só que esse era o jogo, essa era a competitividade que o São Paulo podia oferecer. O Reinaldo, que como a gente não tem um lado direito atuante, podia ser um jogador para dar ali uma amplitude, tem uma batida de bola melhor, e o Fortaleza naturalmente se preocupou quase que exclusivamente com o lado esquerdo do São Paulo, o Reinaldo subia pouco, porque sabe que se subir muito vai tomar uma bola nas costas e vai dificultar o trabalho do São Paulo defensivamente. Fortaleza sabe jogar em transição, Fortaleza tem jogadores com muita movimentação, Fortaleza tem jogadores rápidos. 2 atacantes hoje, nenhum deles era o Wellington Paulista. Então, era o que o São Paulo poderia ter para oferecer. Esse barulho é daí? Eu não faço ideia. E eu tomei susto todas as vezes. Tá. Veio boa agora no final, né? Sim. Então, assim... o São Paulo eu não sei de onde está vindo, tá? Porque aqui eu não tenho TV, não tenho nada aqui. E o meu é só o celular. Só o celular tá vivendo sozinho. Então, não sei. Mas, de novo. Que eu tenho que convencer a votar. Deve ser seu celular isso aí. Você fala em Centrão, fui do PP por 20 anos. Essa é a política brasileira. Tô tentando... São as funções do campo cara, que você vai ter que entrar para jogar.
Reinaldo, eu só não entendi se o presidente vai jogar. Eu estou tentando desligar meu celular para ver se tipo, é alguma coisa daqui. Sextou, tipo, eu não sei nem de onde veio. Bom, mas enfim, segue. Enfim, continuando, depois desse pequeno parênteses aí. Então, assim, o São Paulo volta para o segundo tempo, o Rogério tenta colocar o Marquinhos numa nova tentativa, que a gente está falando de tentar tatear, o São Paulo não está conseguindo atacar pela direita, vou tentar colocar um repertório maior, vou tentar colocar o Marquinhos, que nem relacionado no outro jogo estava, e tudo bem. E aí o Marquinhos, a gente tem que falar dele primeiro. Depois que ele falha no gol junto com o Bruno Alves, 2 jogadores em um só, o cara de costas, eles tomam um giro, o jogador fazer o cruzamento, e mesmo que o jogador não fizesse o cruzamento, passava ali nas costas dele, acho que era o Bruno Melo que passava ali sozinho, se o jogador faz o passe, o Bruno Melo invadia a área com toda a liberdade do mundo. Então, apesar dessa falha, o Marquinhos no segundo tempo depois oferece um pouco mais de profundidade, drible, é um jogador mais veloz, um jogador muito mais dinâmico, é muito melhor do que o Igor Vinícius em termos ofensivos, que eu acho que era o que o Rogério estava tentando gerar, até porque o Fortaleza nem estava tão preocupado assim com o lado direito do São Paulo, que era 100% inoperante. Só que o São Paulo naquele momento já estava atrás no placar, um cruzamento, aquele cruzamento que é sempre de manual, né, entre o zagueiro e o goleiro, ali era uma bola que o Léo perdeu o Robson, e aí o Robson só complementa para dentro do gol com tranquilidade, aquele cruzamento que a gente pede que aconteça, o cruzamento que gerou o gol do São Paulo contra o Corinthians, por exemplo, a ótima bola do Reinaldo, que a gente cita no vídeo de jogo, entre o Cássio e o zagueiro, projeção do centroavante e o gol, que aí leva vantagem, o cara vem de frente. E aí o São Paulo tenta ir pro abafa, pouco tempo depois. Isso demora um pouco ainda a acontecer, o São Paulo tem muita dificuldade, o Fortaleza opta por se fechar em vez de tentar o contra-ataque, isso foi bom para o São Paulo, o Fortaleza tenta muito pouco explorar o contra-ataque, fica muito com bola esticada, e aí o Miranda sobra de qualidade, o Volpi atento para antecipar bolas que eventualmente fossem um pouco mais longas, e o São Paulo faz as alterações com Benítez, Vitor Bueno e Éder, para tentar ir para o abafa. E o São Paulo consegue. O abafa, o São Paulo consegue. Cruzamentos do Reinaldo, cruzamentos do Marquinhos, jogadas pelos lados do campo, sofre falta, joga lateral na área, e o São Paulo vai para o abafa. Não tem ideia. Não tem aproximação, tabela, criou a jogada, passe para trás, troca de posição. Não existe. Vamos para o abafa, apoia o Reinaldo, apoia o Marquinhos, abre bem os dois, tenta fazer ali, depois que tem as alterações, o Benítez e o Vitor Bueno um pouco mais por dentro, o Gabriel Neves tentando organizar de trás, preenche a área ali com o Caleri, preenche a área ali com o Éder, deixa todo mundo ir ali para dentro da área, e o São Paulo tentar alguma coisa a partir disso. Não conseguiu criar grandes coisas, quando cria numa bola, uma falta na meia-lua ali, que joga para a área, fica naquele bate-rebate, o Benítez solta, o Vitor Bueno acabaram de entrar, empata o jogo, aí vem o VAR, aquela coisa toda que o São Paulo já fazia, essa pressão, esse abafa, que conseguiu fazer algumas vezes, fez contra o Santos, se eu não estou enganado, ainda com o Crespo, é muito volume, é muita pressão e é pouca ideia, e você não tem como condenar exatamente o treinador a partir disso, pelo menos, de novo, não por enquanto. Eu até fiz uma comparação esses dias com o Alê, a gente está vendo hoje o Rogério Ceni bombeiro. É o Rogério Ceni, treinador, que ele tenta, eu tenho 10 jogos aqui, eu tinha acho que 11 ou 12 quando chegou, eu tenho que botar essa casa em ordem aqui, tentar chegar na Libertadores, não chega mais, assim, só pode chegar na Libertadores, é uma surpresa inacreditável depois de hoje, muito, muito remota a chance, assim, mínima chances de chegar na Libertadores. Infelizmente o São Paulo vai ter que encarar essa realidade financeira a partir do ano que vem, e aí depois decide se quer continuar com o elenco caro, se vai ter que doar jogador da base. Você não acha que é bom, nesse caso, manter mais tempo diretoria para poder fazer esse tipo de trabalho mais tempo? Isso aí a gente faz o vídeo depois. Assim, a gente vai fazer vídeo sobre isso. Depois. Eu quero deixar a sabotagem muito claro, tá? do São Paulo é muito diretoria, séria. Exato. Diretoria está tentando sabotar o São Paulo mexendo no estatuto. Lembra o estatuto? Profissional, não sei o quê, estão melhorando. Que o São Paulo já driblou e nunca cumpriu aquilo, só cumpre nas frescuras. São Paulo vai tentar voltar para um estatuto do século passado ou retrasado para ver se consegue dar números piores, que a gente fala. Então, assim, aí o São Paulo vem com essa questão, aí faz o gol com o Vitor Bueno, até o VAR anular. Vitor Bueno, no primeiro toque na bola,
faz uma boa gingada de corpo, ele podia chegar. O Vitor Bueno tem qualidade para bater com as duas pernas. Por mais que tenha, não gosta do Vitor Bueno. Aliás, o São Paulo é impressionante, né? Qualquer jogador que jogue tem reclamação. Se joga o Sara, tem reclamação. Se joga o Igor Gomes, tem reclamação. Se entra o Vitor Bueno, tem reclamação. Se entra o Pablo, tem reclamação. O Volpe é reclamação. O Bruno Alves não pode jogar. O Diego é ruim. O Nestor é não sei o quê. Mas, então, assim, sabe sempre vai ter reclamação. Esquece. Se o lateral for o Orejuela, é problema. Se for o Igor Viz, é problema. O Daniel Alves é problema. Então, assim, aí. Sabe quando isso vai mudar? Nunca. Quando esses jogadores ganharam o título. Pode ser estadual. Se esses jogadores que você citou ganharem o título, vai acabar a pressão, eles vão ser adorados, vai acabar essa frescura. Tudo que o São Paulo precisa é ganhar, por exemplo, no Campeonato Paulista. Não, peraí. Contra um Palmeiras, assim, para um clássico, né? Isso, para ser uma coisa forte. Tá, entendi. Mas a questão é, o Vitor Bueno faria o gol se o Bruno Alves não tivesse 30 centímetros com o pé avançado, não sei o quê. Com um toque na bola, o Vitor Bueno produz mais que o Caleri? Sei lá, eu acho que não. Nesse jogo ele produziu mais? Sim, ele seria decisivo se não fosse 30 centímetros aí de não sei o quê. Aí, cara, aí a questão vale o mesmo pro Benítez, que eu queria até fazer um paralelo com o gol do Benítez, o gol de falta. Muita gente lembrando do gol de falta que ele fez com o Palmeiras. Essa bola da batida de hoje, ela entra muito mais no ângulo e ela me parece bem mais distante do que o gol que ele fez contra o Palmeiras. Se eu fosse comparar com o gol, e me lembrou, na hora, o gol que o Rogério fez contra a Universidade de Chile em 2005, na Libertadores. Uma batida de falta impressionante. A falta era muito longe, era relativamente frontal, como foi essa, e a bola entra impressionantemente no ângulo, ela vai saindo ali do goleiro, né? Os dois são destros. Então o gol é absurdo. É uma cobrança de falta. Acho que é difícil ter uma cobrança de falta mais perfeita que essa. E que bom, porque salvou um ponto do São Paulo em um jogo que o São Paulo não era favorito, salvou um ponto do São Paulo que pode ser importante, o São Paulo finalmente conseguir se consolidar no limbo ali do campeonato, que não vai para cima, que não vai para baixo, então precisa se consolidar ali nesse limbo, aparentemente é o que vai dar para fazer, num jogo em que o São Paulo, mais uma vez, não jogou bem. Mas assim, ponto. De novo, se a gente for ficar discutindo um lance para pedir titularidade e não sei o quê, e com todo respeito ao Benítez, que acho que foi ele também, acho que não foi ele que deu passe pro Vitor Bueno também fazer o gol. Assim, foi ele. Com dinâmica... muita inteligência. Bate e rebate, até o Kleber Machado fala, a torcida falando para ele, bate no gol, mas ele toca de lado e o Vitor Bueno tira e bate. Assim, tinha perdido uma bola que gerou um contra-ataque perigosíssimo do Fortaleza, poderia ter sido 2-0, prende muito a bola, eu não vou ficar falando agora, até porque vai parecer que eu quero minimizar o feito do cara, que hoje salvou um ponto do São Paulo numa individualidade, numa batida de longe. E nos dois gols, né, que um não valeu, ele teve uma participação direta, de novo. E outra, eu torço muito pro Benítez, se ele tá no campo, eu quero mais é que ele arrebente, ponto. Então, assim, só que assim, quando você escolhe, ninguém deixa de escolher o talento. Assim, aliás, o Crespo tinha o Benítez como titular, perdeu a posição. O Rogério chega, começa o Benítez titular, perde a posição. Será que não é caso da gente tentar entender por que isso acontece? Ou será que é todo mundo maluco? Assim, de novo, não que essas pessoas não errem, que eu também não gosto desse negócio, mas às vezes o Muricy falou que, tudo bem, que bom que o Muricy falou, respeito muito o que o Muricy fala, o Muricy não é infalível, nem como técnico ele era, dá para citar em vários exemplos, mas tentar pelo menos entender o que acontece, falar, peraí, ele perdeu a titularidade com o Crespo, ele perdeu o Rogério, por quê? Porque ninguém deixa de, eu não quero talento no meu time, eu sou contra o talento, são os técnicos que odeiam talento, eu detesto talento, eu quero o meu time brucutu, eu quero o meu time ruim, eu quero que o meu time seja horroroso, porque aí meu time vai perder e eu vou ser mandado embora. Então assim, é isso que os treinadores pensam, na minha cabeça não faz sentido. Se o Rogério não gostasse de talento, ele não ia pro Flamengo, né? O Flamengo tinha um monte de talento. Então, e o time do Rogério era Gerson, Diego no meio, Felipe Luiz zagueiro, Arão de zagueiro, mas tudo bem, ok. Então assim, por que isso acontece? Porque você, na verdade, tenta preservar a dinâmica de jogo, a gente citou no jogo contra o Internacional várias vezes, São Paulo tocando de primeira e clareando a jogada assim, o gol é uma intensidade muito grande com a bola, aí no jogo contra o Corinthians especificamente falando, então você preserva isso, você preserva o que os jogadores podem te oferecer sem a bola. O São Paulo tem 29 gols sofridos no campeonato, o problema do São Paulo é outro. Defensivamente, o time tem algum equilíbrio ali, tenta
tudo bem, vá lá, não é uma campanha desastrosa defensivamente. Por quê? Porque o time sabe se defender, minimamente, quando não tem a bola, sofre muito em marcação de entrada de área, não é um time fantástico defensivamente, mas tem o mínimo de comprometimento. Então tudo isso entra na conta quando você vai fazer o time. O Crespo deu uma entrevista falando, quando eu tiro o Pablo, eu tenho que pensar como é que vai estar o adversário na minha bola parada defensiva. Então isso tudo conta. Então assim, e outra, se o Benítez jogasse todo jogo ele metesse uma bola na gaveta, beleza, põe o cara para jogar, todo jogo ele vai meter uma bola na gaveta. Não é o caso. Já jogou outras vezes, já foi titular em outros jogos, já foi titular contra equipes fracas, fortes. A média de atuações não é boa. Já entrou no intervalo, já entrou com 15 minutos do segundo tempo, já entrou com 30, já entrou como hoje, já na parte final. A média de atuações não é boa. Não joga por isso. Ponto. E aí a gente fala do Marquinhos, São Paulo domingo tem o Flamengo. Flamengo, um time que vem sendo desorganizado, não vem conseguindo construir as suas jogadas com movimentações e ideias e tudo mais, é muito no talento, e sofre lá atrás, sofre principalmente em contra-ataque, sofre em cruzamento que a bola vai lá para o segundo pau para quem chega entrando, aí a gente pode ter um Marquinhos, que num jogo desse tende a ser mais útil que o Benítez, por exemplo. Então aí é problema do Rogério, que não vai ter Sara, que não vai ter Nestor, problema para o Rogério escalar o time, não vai ter Arboleda, Rogério decide. Mas é um jogo que você precisa olhar estrategicamente, porque se você quiser ir para o talento individual, vamos para a trocação, vamos para o talento, põe só os talentos contra o talento, o Flamengo vai levar. Aí no talento contra o talento, a menos que os talentos dele estejam num jogo completamente abaixo, não dá para comparar. É incomparável qualquer coisa que a gente tente colocar do elenco dos dois times. Então, cara, é uma questão básica do futebol profissional, do futebol de hoje, em que essas coisas são importantes. Hoje o São Paulo conseguiu ser competitivo no primeiro tempo, defensivamente, dessa maneira. Ofensivamente, é um problema do ano inteiro, é um problema físico, é um problema de identificação de elenco. São Paulo segue sem jogadores de velocidade, ou jogadores mais leves que possam resolver o problema. Vai ter a volta do Rigoni, que é muito importante. Achou no Marquinhos, um moleque que até dezembro do ano passado estava jogando sub-17 que a gente foi lá ver no Morumbi ontem. O Marquinhos estava nesse jogo em dezembro, e 6 meses depois ele estava decidindo um jogo na Argentina para o São Paulo. Só que não vai ser sempre que ele vai decidir o jogo. E hoje improvisado de ala. E hoje improvisado de ala. Então, assim, e depois teve contusão, depois teve não sei o que, primeiro ano no profissional. Então, se a gente achar que esse é o garoto que vai resolver todos os problemas do São Paulo, que é um moleque que a gente pode com certeza contar que vai ter uma regularidade, que vai ter um bom aproveitamento, tudo bem. Eu acho que o São Paulo deveria ter tido um planejamento melhor, já que fez 250 contratações, já que gastou não sei quanto em contratações, já que aumentou a folha salarial em não sei quanto. Então, esses são os problemas. Hoje o São Paulo salvou esse ponto, mas legal, salvou um ponto num jogo que não era favorito. A diferença é, como não aconteceu nada do inesperado, a gente não achou um gol com 5 minutos, o Fortaleza não teve ninguém expulso que direcionou o jogo, como não teve nada que fuja ali, nada que o futebol possa te entregar, esse gol do Benítez veio no fim, não veio de ninguém no começo, então, já que o futebol não trouxe nenhum imponderável ali, é o melhor que o São Paulo conseguiu fazer. Em compensação, deixa o time muito longe da Libertadores, deixa o time olhando mais para baixo do que para cima. O Juventude também ganhou seu jogo hoje, e aí a temporada 2022 vai ser todo um reflexo disso, todo um reflexo do que foi feito esse ano. E aí, de novo, não adianta chegar no que vem, eu vou falar isso aqui agora como eu falei lá com o Crespo, aí vai ficar culpando o treinador, vai ficar culpando o moleque que subiu em Cotia, porque esse ano tem copinha, esse ano agora, daqui um mês e pouco, tem Copa São Paulo, vai ter moleque de 20, 19, 18, 17 anos jogando Copa São Paulo. Aí vai pensar um moleque desse, vai jogar profissional. Depois não adianta botar a culpa nas costas desse moleque. Ou esperar que ele chegue com 18 anos, bote a bola debaixo do braço e resolva todos os problemas do São Paulo. Então tudo que está acontecendo tem um efeito no futuro. Tudo que o São Paulo fez no passado trouxe a gente para essa situação agora, seja de curto prazo e longo prazo. Agora, tudo que a gente está fazendo agora também a gente vai colher lá na frente. Não está sendo reestruturação, está sendo uma piora bem acentuada de toda a situação ruim que a gente já vive. Então, às vezes é muito difícil de entender, como eu te falei. Muita gente falando, não, fulano que saiu é reforço, é um negócio muito louco. A gente está passando por uma situação muito difícil de compreensão da situação que São Paulo está vivendo. Eu fico bem chateado, e você hoje vê a Libertadores como
pouquíssimo provável, né? Não, eu já via ontem. Só que assim, vai, ganha do Fortaleza, pega um embalo e não sei o quê. Tudo bem. Se de repente São Paulo encaixa 6 pontos aí contra Flamengo e Palmeiras, legal. No mínimo, vai ficar ali próximo da 9ª colocação, que, aliás, o jogo contra o Palmeiras antecede a final da Sul-Americana, que a gente já vai saber a primeira das duas chances aí que tem o Atlético de tornar o G9 G8, porque hoje o Atlético está abaixo disso e só vai abrir a 9ª vaga se ele ficar de 8º para cima. Então, se engatar esses 6 pontos aí, beleza, aí assiste a final da Sul-Americana, vamos ver aí, de repente o Bragantino já encaixa um título, a gente vai brigar pelo 9º lugar. Caso contrário, se aconteceu normal, que é o São Paulo não fazer uma pontuação tão alta, o Palmeiras vem de 6 vitórias seguidas, vai ter um jogo aí fim de semana, pode chegar contra o São Paulo em 7 vitórias seguidas. Se aconteceu normal, é a gente ficar olhando o jogo do Grêmio, olhando o jogo do Juventude, olhando o jogo do Bahia, olhando o jogo desses times. Longe da realidade de São Paulo. E hoje eu falei, né? Assim, quando eu. E isso é um vexame, tá? Isso é um vexame. Sim. Isso é um vexame. Ô, Gabriel, isso é um pegar vexame. a temporada passada com o pior presidente da história, o pior técnico da história, sem reforço nenhum, e pegar a temporada desse ano, mas nem o Campeonato Paulista alivia. Tá? Não, porque todas as contas que a gente jogou é esperar que um time que brigou por título ano passado e classificou por Libertadores não poderia nunca, depois de 9 reforços, não conseguir chegar num G9. Tanto que eu coloquei. Coincidência. E tanto que eu coloquei no Twitter, quando saíram as notícias das mudanças que o São Paulo tenta fazer no estatuto para piorar ainda mais essa situação, eu falei: depois não vai adiantar xingar e pedir dispensa de jogadores e técnicos. Depois não vai adiantar, né? E aí uma galera falou: você está ironizando a torcida. Cara, entendeu? Como é que eu vou discutir? Eu nem falei de torcedor. Você tá. Não, por que você está ironizando a torcida? Eu não estou ironizando ninguém, velho. Eu só estou falando que não vai adiantar mandar embora jogador e técnico se o problema está lá em cima. E o problema do São Paulo está lá em cima. Prova disso é que quando o time deixar ali o time jogar, tinha alguma coisa, quando tinha um trabalho sendo construído, quando tinha um trabalho sendo feito, eu falei, a única coisa que a gente teve para elogiar dessa diretoria, de fato, foi a escolha do Crespo, a maneira como ela foi feita. Porque a escolha do Diniz foi desastrosa, ainda que tenha dado certo. Só que quando dá certo e foi desastrosa, a gente chega aqui e fala, a maneira foi desastrosa, a administração foi irresponsável. Isso inclui falar mal de um ídolo gigantesco do clube que é o Raí. Não podia escolher um técnico daquele jeito, mas deu certo. O que é dar certo? Dar certo é, escolhendo um técnico sem reforço, o cara chegar em Libertadores. Para explicar o beabá. Agora, escolhemos o Crespo com critério. Era o técnico e todo mundo gostava. Não deu certo. A escolha foi correta? Foi. Só que a maneira como o Rogério foi escolhido para substituir o Crespo, a situação com a qual se desenrolou todo esse entrave aí, foi terrível. Foi feita de forma amadora, como o São Paulo vem sendo gerido nos últimos 10 anos. E não está dando certo. A gente aqui torce para dar certo. Mas a gente vai falar com base na realidade. Se as coisas são feitas de modo direito, que dão mais oportunidades, que aumentam as chances do time, a gente vai bater palma. Quando diminuem, a gente vai torcer para o improvável acontecer, que é torcer para o São Paulo. Torcer para o São Paulo é torcer para o acaso. A gente está torcendo para que aconteça o improvável, mas o improvável cada vez é mais difícil, porque não tem improvável no nome, né? Se não fosse tão difícil assim. E agora o São Paulo está muito longe da Libertadores e é por Libertadores que a gente está torcendo. É isso? Quando é que a gente volta agora? Porque hoje é... A gente volta talvez sexta-feira, possivelmente sexta-feira. Mas só para finalizar, assim, a grande questão aqui, de novo, passa por um negócio que não dá para você ficar cobrando o Rogério e tudo mais, a grande questão do São Paulo é desempenho ofensivo, principalmente. O São Paulo tem dificuldade aí nos jogos que consegue criar um pouco mais, perde uma quantidade absurda de gols, e tudo isso. A questão do São Paulo é desempenho. E aí, quando você não tem desempenho, né, aquela história do prefiro jogar mal e ganhar, São Paulo tá aí jogando mal.
de vez em quando encaixa um bom jogo, de vez em quando ganha mesmo jogando mal. Só que, infelizmente, a menos que alguém tenha essa fórmula, e eu adoraria saber, a gente tenta passar para o São Paulo, fazer alguma coisa, mas não dá para você escolher isso. Não, a gente vai jogar mal e ganhar. É uma escolha nossa aqui, a gente está optando por isso. Tudo bem, eu assinaria. O São Paulo vai sempre jogar mal e ganhar, vai fazer todos os pontos, tudo mais. O problema é que não dá. Então, quando você joga mal desse jeito, você está mais perto de atuações como hoje, de resultados como hoje. Hoje o São Paulo tem mais perto da derrota. Achou um gol de falta numa qualidade individual que o Benítez acertou um balaço no ângulo e tudo bem. Lindíssimo. Ok. Lindíssimo. Sim, mas o São Paulo hoje era para perder o jogo pelo que jogou, pelo que criou, pelo que não incomodou o goleiro adversário. Não que o Volpe também tenha sido ultra exigido, mas é um time muito mais. O Fortaleza é um time muito mais organizado. Vinha muito mais desfalcado que o São Paulo, que tinha 2 desfalques, ainda assim, o São Paulo hoje. Então, cara, E pior, a preocupação. contra o Flamengo, como com muitos desfalques. A preocupação é desempenho do São Paulo. E vai continuar sendo desempenho, no mínimo até dezembro. Aí, a partir de janeiro, a gente identifica o que vão dar para o Rogério, em termos de tempo e de condições de trabalho. Aí a gente tenta avaliar qual que é o possível. De elenco também, mas principalmente. Pode vender Nestor, pode vender Sara, pode vender todo mundo. Bem. Pode renovar com Benítez e ser a única opção. Não, tudo bem, mas assim, é que aí pensando no cenário que está afetando esse ano, condições de trabalho, planejamento de temporada, preparação física, são coisas que não existiram esse ano e que afetam o desempenho. Aí eu não consigo colocar a culpa no treinador. Sim. Que chegou a quantos jogos? 5, 6 jogos? Não sei, desculpa, eu tenho dificuldade. Gabriel, eu não estava conseguindo colocar a culpa no Crespo em função do planejamento feito lá no começo do ano, que dirá Rogério. Então, assim, Rogério, pouquíssima culpa no que está acontecendo em São Paulo, assim como o Crespo teve pouca culpa em relação a tudo que foi feito. Sabe quem tem culpa? Está lá para cima. Diretoria. Diretoria deveria vir e falar, olha, a gente errou, porque não tem nenhum problema errar. Ninguém que está falando, fora diretoria, péssimo, não. A gente só está falando assim, uma diretoria que está mais preocupada em mudar estatuto do que ter resultado em campo. Uma diretoria que está mais preocupada em engavetar um projeto de separação para ensaiar um outro de cortina de fumaça, ignorando o autor da lei no Brasil, e a gente vai falar disso, não tem a nossa confiança. Nossa confiança não tem. Mas sabe o que ela tem? Essa diretoria tem nosso dinheiro e torcida. Porque a gente está gastando tudo que a gente pode, sendo sócio do clube, sendo sócio torcedor, comprando produto, tudo que é possível a gente está fazendo. E está torcendo. A nossa contrariedade em relação à administração do clube não faz com que a gente invista menos no clube, porque ao clube a gente investe tudo do São Paulo, para o São Paulo tudo, do São Paulo nada. É isso? Podemos encerrar? É isso. Sim. Então a gente vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo. Vamos São Paulo.